Tá ao vivo já. Posiciona a câmera. A paz do Senhor, amados e amadas. Estavam com um probleminha técnico, mas já está resolvendo. Quero agradecer a Deus por esse momento muito importante, que é o início, né, desse projeto, que é o podcast, nesse canal que eu já tinha há algum tempo, estava parado. Então eu decidi dedicar ele a Cristo, dedicar ele a fazer a obra de Deus, né, tudo para a honra e glória do Senhor. E hoje, primeira edição, primeira conversa com o pastor. É um pastor assim que eu conheço há um tempo já, né? Já veio de longa data, tem muita experiência aí, né? Na área, né? Com Cristo, né? Então, nada melhor, nada mais, nada menos que falar com o pastor Tiago Venâncio, né? Amém. Pai do Senhor, obrigado por ter vindo, né? Eu agradeço. Amém. É uma honra para nós, né? Poder estar aqui com o irmão, tendo essa conversa hoje. E eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, né? É um privilégio poder estar aqui falando de Deus, falando do amor de Deus e de como, das maravilhas que o Senhor, Ele tem feito em nossas vidas. E o senhor é daqui de Cajuru mesmo? Sou daqui de Cajuru, nascido aqui, criado aqui em Cajuru. E, pastor, o senhor havia me relatado que como que foi essa aproximação, porque o senhor não era da igreja evangélica, né? O senhor era da igreja católica, né? O senhor era como que eu falo, uma pessoa que era dedicada, né, à religião, não querendo falar mal nem nada, mas como que foi essa transição? O senhor havia me falado da sua avó, né, que ela era católica. Como que foi essa transição para a igreja evangélica? Como que foi essa transição? Como que foi para o senhor? Então, eu nasci numa família católica, né? Minha família, meus avós, minha mãe, meu pai. E aos 8 anos de idade, a minha avó, por parte de pai, né, que a gente morava junto, ela então veio conhecer a Deus através da Igreja Assembleia de Deus. A minha avó conheceu a Deus e ela como ela tinha alguns problemas de saúde, ela não podia ir para a igreja sozinha. Então eu ia com ela, a gente ia toda quinta-feira. Então eu era católico, naquela época, ainda criança, eu fazia crisma, estava fazendo crisma, estudando ali na igreja católica. Mas aí, então, ela começou a ir, e eu comecei com ela todas as quinta-feiras, que ela ia para o culto, eu ia com ela. Então, isso foi praticamente uns 2 anos, né, frequentando a igreja com ela. Foi onde eu conheci a palavra de Deus, ainda quando criança, conheci o Evangelho, e aquilo ali foi uma semente que foi plantada no meu coração, na minha vida. Então, ali depois eu já estava com uns 10 anos de idade, ela veio a falecer, né? Minha avó, o Senhor recolheu, e ali eu parei, né? Porque não tinha mais crente na família. Então, no começo, só para dividir, então no começo, como que ela fez essa conversão? Ela tinha pessoas amigas ou algum conhecido que sempre às vezes falava, né, convidava para poder ir para a igreja evangélica, ou ela já conhecia, ou ela já foi? Como que foi, assim, você sabe mais ou menos como que... Olha, eu não lembro muito, mas assim, tinha vizinhos, né, tinha vizinhos ali próximo que já era crente, já era da Assembleia, e eu lembro que naquela época o irmão da Assembleia,
ele ia fazer culto lá. Ele fazia culto na rua, à noite, né? Culto ao livre. E foi onde ela conheceu a palavra do evangelismo, né? Na rua. Muitas vezes a gente acha, livre, né? Acha que é uma bobeira, né? Mas aí o fruto. Pastor, hoje, ao longo do podcast, vocês vão conhecer melhor ele, né? Mas para vocês verem qual que é o impacto que dá evangelizar na rua. Jesus, ele sentou na mesa dos doentes, né? E ele falou, ninguém melhor que precisa de um médico a não ser os doentes. Né? Então, ele diz, eu vim para os doentes, para os enfermos, né? Exatamente. Para os perdidos. Exatamente. Então, a sua avó ali, creio eu, que no momento que ela estava ali, talvez de angústia, né? Talvez também pelo problema, né? Então, assim, acarretou nessa conversão. Isso. O senhor também acredita nisso? Sim, com certeza, né? Sim. Que ela já estava com os problemas de saúde, já não estava bem, e ela teve esse encontro com Jesus, né? E depois da partida dela, que gerou frutos na família, que veio a conversão de praticamente 50% da família, né? Veio depois da partida dela, mas até então era só ela mesma, mas ela deixou frutos. Então, creiamos assim que Deus, ele meio que viu nela, né, os pedidos, creio eu que ela orava muito por vocês, né, os pedidos dela. Com certeza. Deus viu nela um coração aberto, né, um coração quebrantado, né, e Deus, ele agiu, né, agiu em prol da filha dela, né, mesmo ela estando partido, Deus ainda foi e resgatou. Salvou a família, né? Salvou a maioria dos filhos. Da família, né? Sim. Então, assim, como que foi para o senhor saber do falecimento da sua avó? Porque, assim, a sua avó, ela foi muito importante, né? Creio eu, para a sua vida, não só como espiritual, mas também como pessoa, né? Como familiar, né? Então, assim, como que foi esse baque, assim, o senhor havia falado que depois o senhor acabou, talvez, entristecido, né, e voltado para a Igreja Católica, mas da Católica vamos deixar um pouquinho para depois, mas como que foi esse baque aí? Olha, eu era criança praticamente, tinha 10 anos, então eu sentia ali naquele momento, porque a gente era muito apegado, né? Morava juntos ali, mas foi assim, uma perda que não tem como explicar, né? É difícil, você perdeu uma pessoa muito querida, então, mas eu era muito criança, né? Então você acaba esquecendo logo, aquilo ali se supera rápido, né? Mais rápido que um adulto, porque quando criança, então, e ali foi, assim, eu acredito que Deus, através do Espírito Santo naquele momento, porque foi um baque para a família, foi algo assim de repente, né, que aconteceu, passou mal de madrugada e já não teve mais jeito. Realmente, quando a criança, né, ela perde um ente querido, ela tem uma facilidade a mais do que um adulto, também pelo tempo, né, de convivência, tudo, né, então assim, e outra coisa, a mentalidade também, às vezes não tem tanto, né, igual uma pessoa adulta que às vezes já conviveu muito, né, às vezes, porque pega um afeto maior, né. Sim. Então assim, eu mesmo já passei por isso, na época eu estava com 8 anos de idade, minha avó também veio a falecer. Então, minha avó, assim, ela tinha eu como se fosse um filho, né? Então, assim, para mim também foi muito, muito forte. Só que ela não foi repentino, ela teve internada durante, acho que foi 20 dias, decorrente da diabetes, né? Sim. Mas, assim, doído do mesmo jeito, né? Mesmo ficando 30, 40 dias internado, morrer de repente, vai doer, uma hora ou outra você vai ter essa, que nem, a gente pode estar preparado que for, mas dali passa ali 5, 10 dias, já aí cai a ficha aí, né? Então assim, só Deus mesmo, né? Deus, Espírito Santo, para trazer o conforto, a força, né? Para a gente superar a perda de um ente querido. E pastor,
Aí o senhor foi para a igreja católica, né? E o senhor perdeu ela com 8 anos, é isso? 10 anos. 10 anos. 10 anos. E aí o senhor foi para a igreja católica. Então, aos 13 anos, né? O senhor voltou, Sim. reconciliou. Como que foi isso? Alguém te chamou? Como que foi, assim, nesse dia que o senhor foi para a igreja? Claro que o senhor lembrar, né? Porque faz Sim, eu lembro. Então, foi aí, com 13 anos já estava, né? Aí meu tio já tinha se convertido. Já tinha se convertido várias pessoas, minha tia, meus tios, meu avô já havia se convertido também, já estava na igreja. Então, através do meu tio, meus primos, eles fez um convite para mim, né, para estar indo com eles na igreja, e eu fui. Foi no ano de 98, eu fui com eles e não parei mais. Daquele dia que eu fui, eu tive um encontro, né, com Jesus. Quando eu cheguei na igreja, eu dobrei o joelho, aí eu lembrei daqueles 3 anos atrás, né, que eu ia, que eu sentava lá e cantava no meio das crianças, e então ali eu me recordei, e ali eu falei com Deus: eu quero te servir, eu quero ficar na tua presença por toda a minha vida. Então, daquele dia, foi no ano de 98, daquele dia que eu entrei na igreja, eu não saí mais, estou até hoje, para a glória de Deus. Graças a Deus, né? É uma benção, né, pastor? E assim, o senhor eu falei para ele, né? Eu quando eu ia na igreja Deus e Amor, aqui perto mesmo, ali no Cruzeiro, né? Isso, aqui perto da nossa casa, né? E aí eu ia com a minha mãe, então ele pregava nos púlpitos, né? Então até é uma honra ele estar aqui em casa conversando. Então, para vocês verem que de um evangelismo nasce um pastor aí que está há mais de 20 anos, né? Sim. Na frente dos trabalhos. 28 anos. Isso. E o senhor crê que, claro que foi por conta de Deus, né, Jesus, porque ele morreu na cruz para nos salvar, Sim. né? E tanto é um assunto que eu quero tirar com o pastor daqui a pouco. O senhor acredita que o luto da sua avó deu um gás a mais para permanecer no início da sua caminhada com Cristo? Com certeza. Lembranças, lembrava, não? Quando a gente estava indo para a igreja, ela conversava. Porque assim, no início tem fraquezas, né? Sim. Você quer parar, você quer... Então foi nesses momentos que o senhor lembrava. Eu lembrava, né, das palavras que ela me falava, e estava só nós dois ali no caminho, então ela falava, né, que queria que eu permanecesse, que eu fosse um pastor, e aquilo ali foi um combustível, né? Sempre no início, quando eu criança, adolescente, às vezes você quer parar, às vezes você quer ir com seus amigos, né, para as coisas do mundo, mas aí eu lembrava, eu me recordava daquelas palavras e era um combustível para permanecer, né, para continuar. Sim. Pastor, isso é assim, é muito importante, né? Como que eu falo? O esforço, né, da família para ajudar a gente a permanecer, né, na caminhada. E ela foi uma dessas pessoas que marcou, deixou a lembrança na sua mente, né? Mesmo ela não estando perto, ela foi ainda o combustível, né? Sim, ela não estava mais, as palavras que ela plantou, né, a semente que ela plantou no meu coração permaneceu, mesmo na ausência dela. As palavras dela ainda ecoavam no meu coração, na minha vida, e fez com que eu continuasse, né? Outra coisa importante, né? A semente. As palavras, né, que a gente entoa, né, na vida das pessoas. Isso voga muito, né? Sim. Tanto é que Jesus fala, não é tanto aquilo que entra pela boca do homem, mas assim a que sai. Então, vai da pessoa. Você vai querer profanar coisas más,
Você vai querer profanar coisas que talvez não vai dar certo, ou você vai querer profanar, profetizar e incentivar a pessoa? Né? Então isso voga muito, né? Isso muda muito. Para as famílias, né, que talvez tem jovens, adolescentes, pais, mães, tem que semear uma semente boa, dar um bom exemplo, aconselhar os seus filhos, incentivar eles a estar indo na igreja, né? Porque quando ele tiver maior, mais já, como a Bíblia diz, né, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, quando ele tiver mais velho e vai surgir problema, dificuldade, mas eles vão lembrar do ensinamento que o pai deu, que a mãe, das palavras que eles deram, né, incentivando a ir para a igreja, incentivando a buscar a Deus. Então, isso é muito importante, né, para a vida dos nossos jovens e adolescentes. Os pais está incentivando eles a buscar o Senhor, a irem para a igreja, ouvir a palavra, porque talvez hoje não pareça que não é nada, mas amanhã ou depois vai ter um resultado, vai ter um fruto. Vai ter um fruto, né? A honra e glória do Senhor. Sim. E, pastor, o senhor crê que nos tempos que estamos hoje, o senhor crê que a tecnologia ela meio que tem travado e colocado muita ansiedade, confusão, problemas na vida dos jovens hoje em dia, tanto como as músicas, né, que a gente ouve por aí, bebidas, né? O senhor acha que a tecnologia, por um lado, ela ajuda? Sim. Tanto é que estamos através de uma tecnologia, né? Né? Através daquilo ali a gente vai alcançar vidas, né? Mas o senhor acha que na mão, ou na mente, ou na visão, ou nos ouvidos das pessoas, dos jovens, que não está preparado para poder suportar tudo isso? Eu acho que, infelizmente, o inimigo está se apoderando disso hoje em dia? Sim, com certeza. Eu vejo a tecnologia, ela tem dois efeitos, né? Como o irmão citou. Tem um efeito bom para aquele que sabe usar, né? Porque se tornou uma ferramenta para a divulgação do evangelho com mais facilidade, se tem mais alcance, né? Contra as pessoas através da tecnologia, mas infelizmente tem o lado ruim, tem o lado negativo de tudo isso, né? Porque o mundo está ali. Então você está com o celular na mão, você tem um mundo nas suas mãos, né? Então se o jovem, um adolescente, ele não tiver ali um autocontrole, ele pode se perder. E infelizmente nos nossos tempos, muitos estão se perdendo devido a esse avanço da tecnologia, né? E o jovem tem ali um celular e talvez o pai, a mãe não acompanha o que esse filho está fazendo e talvez trancado dentro de um quarto, o jovem está se perdendo, está ali entrando num estado, numa depressão ou coisas até pior, né, devido à tecnologia. Infelizmente, tem um lado bom, mas tem um lado negativo de tudo isso. Vamos entrar um pouco aí na área espiritual, né? E o pastor eu tenho um pouco de experiência daquilo que ainda eu conheci, né? Mas é um iceberg, né? É muita coisa, assim. Eu não vou falar que eu estou no raso ainda, porque eu já experimentei o outro lado, né? Sim. Então, assim, eu tenho discernimento, eu consigo detectar e eu sei aonde o diabo atua em maioria das áreas. Para o senhor acha que a criança, o adolescente, o jovem, ele trancado dentro do quarto, qual que é a probabilidade, só para os cristãos saber, ou para as pessoas que ainda não seguem a Cristo, mas que um dia possa seguir a Cristo? Para não ficar nas minhas palavras, para eu não falar primeiro, qual que é a probabilidade de 0 a 100% do inimigo acorrentar a mente,
acorrentar a energia da pessoa, a vitalidade da pessoa, acorrentar tudo dentro desse quarto. Qual que é a probabilidade 0 a 100 do inimigo estar atuando dentro do quarto dos jovens, hoje em dia, que estão na mão, estão no mundo, né? No mundo. É 100%. É 100%, porque a influência má, infelizmente, tá dominando, né? Tá dominando e muito os jovens, infelizmente, por falta de, talvez um pouco de conhecimento, exatamente, ou discernimento, estão deixando se levar, né, por essa influência. Muitos influenciadores, né, que estão influenciando os jovens para as coisas erradas. Então a probabilidade é de 100%, né? O jovem está ali trancado, sozinho num quarto, com o celular, a probabilidade dele estar acorrentado, do inimigo estar trabalhando, é de 100%. De 100%. Infelizmente, não só homens, né, como mulheres. Mulheres, também. Com certeza. Porque assim, o inimigo, ele não começa já te mostrando ruim, não. Ele vai te começar lá embaixo. Ele vai te mostrar o que é bom primeiro para você. Ele vai te mostrar o que é bom primeiro. Para te prender ali, para te pedir, né? Exatamente. Então, assim, para as mulheres, principalmente o espírito de Jezabel, né? Sim. Vai mostrar luxúria, vai mostrar vaidade, né? Vai mostrar maquiagens talvez fortes, novas, Sim. que outras pessoas também estão usando. Então, assim, isso vai adentrando na sua mente, principalmente aqueles tipos de roupa bem curta. Né? Então, assim, quando você for ver, ou nem vai ver. Esse é o problema. Ou nem vai ver. Você já vai estar lá com as roupas no mínimo dos mínimos, dando trabalho para sua mãe, para o seu pai, que às vezes é cristão, ora por você, está lá chorando por você, mas você ainda não se libertou daquilo, você ainda não ouviu o seu pai e sua mãe, e isso vai acarretar em muitas coisas ruins, né, pastor? Porque assim, tá lá que tem que honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe. Então aí acontece, talvez, de engravidar nova, ou às vezes, né, de estar aí no meio da bagunça, né? Então, assim, ou casar mais cedo, né? De um jeito desestruturado, sem Deus, sem Jesus, Deus, né? Porque, assim, casamento, ele é bem-vindo, sim, no meio cristão. Às vezes, a jovem, ela faz ali 18 anos, ou 17 anos para 18, está num processo ali de casamento. Isso é válido, né, pastor? Sim, porque, assim, quando você casa com Cristo, a aliança, ela é ligada na terra e também é ligada no céu. Então, assim, para falar nas suas palavras, pastor, a questão mesmo da vaidade, desse descontrole, né? A mente atribulada, a mente confusa, de saber o que é certo, o que é errado. O que o senhor fala para esse jovem? O que eles devem fazer? Porque, assim, o inimigo, ele coloca uma arma muito forte, que é a ansiedade. Então, quando a pessoa ela tem ansiedade, ela gera também a depressão. E isso traz o descontrole emocional. Eu falo isso que eu já vivi, eu tenho propriedade de falar isso. Então, te traz descontrole emocional, desestrutural também da vida, do trabalho, em várias áreas. Então, assim, o que o senhor fala para essa juventude? O que elas devem fazer? Né, uma mensagem para ela, o que elas devem fazer, né, que às vezes sofreu aí talvez está sofrendo, né, na área sentimental, na área, né, física, na área financeira. Começa a partir de honrar o pai e a mãe. Começa daí, é o princípio de tudo, né? Antes do celular. Honrar o pai e a mãe e confiar e esperar em Deus, né? Porque às vezes a gente fica, o jovem principalmente, e hoje em dia não só jovem, né? Adultos também, fica ansioso com as coisas, vê ali através da internet, e eu quero fazer, eu quero usar, e eu quero possuir, e isso traz um mal para a vida, para nossas vidas. Né? Então a gente tem que buscar, procurar esperar em Deus, e além de esperar em Deus, o que a gente tem que fazer? Orar,
né? Orar, buscar, se aquilo ali vai agradar a Deus. Porque a partir do momento que nós entregamos a vida para Cristo, para Jesus, a gente tem que procurar fazer aquilo que vai agradar a Deus, né? Sempre quando nós for fazer algo, eu quero ter, eu quero possuir, eu quero fazer, a gente tem que pensar como a mente de Cristo. Será que isso vai agradar a Deus? Será que é da vontade de Deus que eu uso esse tipo de coisa? Será que é da vontade de Deus que eu me relacione com essa pessoa? Então, eu acho que o princípio de tudo é buscar em Deus, né? Buscar a direção de Deus, procurar fazer segundo a vontade de Deus, para que venha dar certo nas nossas vidas. Assim, porque assim, eu falo isso porque eu lembro de quando eu também estava nesse momento. Nesse momento assim de vaidade, nesse momento de querer buscar coisas novas, de querer desfrutar da vida, né? Sim. Então, assim, eu também tive nesse momento. E eu falo com total propriedade, porque assim, eu não voltei e já fiquei. Então eu já tive várias vezes, várias quedas. Sim. Então eu sei que nada melhor de uma pessoa falar de quem já teve várias quedas, porque você tem a certeza de que se você sair de novo, vai dar zebra. Vai dar errado. Vai dar errado. Então, assim, o melhor caminho, Jesus Cristo. O melhor caminho. Esse aí é o caminho, assim, que... mas Deus não tem religião. Deus, realmente, Deus não ergue placa nenhuma. Sim. Só que é a mesma coisa, né? Tem um pessoal da lei, né, que tem um pessoal da lei, né, que eles não são um partido nenhum. Sim. Só que o que está lá na folha da lei, ela não pode ser descumprida. Tem que ser cumprido. Aí, se ela for descumprida, a lei ela permanece a mesma. Sim. Pode abrir lugar, pode abrir defensores, pode abrir tudo. Só que se a lei ela não cumprir, ela está errada. Está errada. Então é a mesma coisa da Bíblia. Mesma coisa de Deus. Deus, ele deu os 10 mandamentos. Ele deixou as escrituras inspirado pelo Espírito Santo, né? Através dos apóstolos. Então, assim, se não for cumprido, está errado. Está errado. Né? Sim. Então, por isso que fala, Deus, ele não ergue placa. Ele não tem placa de igreja nenhuma. Só que tem que andar conforme ele deixou. Ele tem as leis, né? Isso. E a gente tem a palavra, os mandamentos. E um cumprimento também no que eu estava falando, hoje em dia os jovens, eles acham que estando na igreja, eles estão presos. E eles querem ser livre, querem o mundo, para poder ter as suas liberdades. Mais vale 5 horas, 6 horas, 7 horas numa balada, numa festa, do que 1h30, 1h30 dentro da igreja. Né? Mas isso é tudo ilusão. Isso é tudo ilusão, porque sem Cristo nós não somos nada. Né? E a parte da ansiedade, sem querer cortar o pastor, sim, está incluído nisso, né? Sim. Porque o jovem, ele fica dentro da igreja e ele fica louco para sair. Sim. Né? Ele fica louco para poder jogar um videogame, para mexer no celular. Não vê a hora de acabar o culto. Não vê a hora de acabar o culto. Então, tem parte, né? A questão da ansiedade. Né? Porque eles estão ali com a mente nas coisas do mundo, né? Muitos vão na igreja, às vezes não dá atenção à palavra, outros encostam no cantinho e dão uma cochilada. Então tá ali mesmo porque alguém tá pedindo que vá. E não deve ser assim, né? Porque quando ele tiver mais maduro, mais experiente, ele vai ver quanta falta fez ele ter buscado mais a Deus lá atrás. Exatamente. Né? Foi até bom a gente entrar nesse assunto, porque eu tô vendo aqui que o senhor teve muita pressão, para vocês verem. O senhor tinha quantos anos quando o senhor converteu a Cristo? 13 anos. 13 anos, né? Para vocês verem.
Vocês estão achando que a gente está falando por falar, mas ele viveu, eu vivi, talvez ele não viveu o que eu vivi, mas tem parte daquilo que eu vou falar agora. Pressão familiar. Sim. Não, às vezes, o que a gente vai falar agora não quer dizer que ele era maltratado, nada do tipo. Quando a gente está na fé com Deus, quando a gente se entrega a vida para Deus, a gente precisa de como que eu falo, de um acordo dentro de casa. O que é esse acordo? Eu sou evangélico e eu não posso ouvir certas coisas, talvez certos volumes, eu não posso palavrões, né? Talvez nem sabe. Então, como que foi esse momento, assim, da conversão e dentro da própria casa, né? Como que foi isso? Então, é uma luta difícil, não é fácil. Uma pessoa, né, nós somos em 7 irmãos, e na época tinha minha mãe e meu pai, então, e ninguém ia para a igreja. Era lá ali dentro da minha casa, era só eu, né? Meus irmãos não iam, ninguém ia. Então, assim, é difícil, você sente aquela pressão para cima de você, né? Porque você tem mais dificuldade para estar buscando a Deus, para estar orando, né? Chega o momento de você ir para a igreja. Você começa a ir para a igreja, a vida da gente muda, as atitudes mudam, muda por completo, né? O modo de andar, o modo de falar, o modo de vestir. Então, aí a família não tem essa mudança porque eles não são. Então, para um jovem que está começando a ir para a igreja e não tem esse apoio familiar, que eu, na época eu não tive, é difícil. É uma pressão, você tem que ter fé. Viver mesmo pela fé, falar, é isso que eu quero e eu não vou desistir. Eu vou continuar buscando, né? Porque se você for olhar para o que os outros falam, às vezes zombam, te criticam, você desanima, você para, né? Então você tem que ter o seu olho ali para Cristo, olhar para o alvo e prosseguir. E quando isso acontece, você tem que se alegrar. Sim, né? Você tem que se alegrar, porque você está no caminho certo. Porque Jesus ele falou, no mundo terás muitas aflições. Se até Jesus foi perseguido, chicoteado, tudo, quem somos nós? Então, se você está sendo oprimido dentro de casa, você está no caminho certo. Sim. Continua orando, continua buscando, que você vai ter a vitória. Uma hora ou outra, Deus ele vai ajustar a sua vida, você vai sair no momento certo, você vai ter a sua família, a sua vida em Cristo. Então, busca mesmo. Vai atrás, né, pastor? Sim, com certeza. O segredo é buscar, né? O segredo é perseverar. Para você ver Deus mudar a sua família, Deus trabalhar na vida deles através de você, o segredo é perseverança. Perseverança. Exatamente. Agora, dando uma pausa, lembrando a todos que esse aqui é o cenário inicial, não vai ser aqui, né? Não vai ser essa mesa, não vai ser aqui. A gente tem um cômodo na casa que a gente vai montar, né, o estúdio podcast, né, para a gente estar fazendo. Então, assim, a gente vai colocar um link da vaquinha, né, o link da vaquinha, e o som liga assim mesmo. Não sei se o pessoal vai ouvir, porque eu que vou ouvir ainda. O microfone está aqui, então um pouquinho mais perto. O inimigo assim mesmo. Então, assim, a gente vai colocar o link da vaquinha, né? Quem puder contribuir, é tudo para a obra de Deus, não vai ser nada usado pessoal, é tudo ali dentro, né? A gente vai montar, comprar as câmeras, né, de filmar, tudo do jeito certo para a honra e glória do Senhor, né? Tudo para Deus, é tudo para buscar almas, salvar almas, é tudo para Deus. Então, assim, não é nada nosso. Então, a gente vai colocar o link da vaquinha. Quem puder compartilhar também essa live, alcançar as pessoas que precisam,
Talvez seu irmão, sua tia, seu vizinho, talvez seu parente mesmo, precisa de uma voz profética, precisa ouvir algo de Deus, algo de Cristo. Então, compartilhe essa live, né? E também ajude-nos a montar, né, esse projeto, né, que é para Cristo mesmo, não é nada nosso, né, tudo para fazer para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo isso aqui é tudo recursos nossos, né? A iluminação era de um salão que eu tinha, né, de barbearia, então eu usei ela para colocar aqui, é tudo para a honra e glória do Senhor, né? Então, quem puder ajudar, nos ajude, né? E pastor, promessas de Deus e a vida de oração. Como que foi essa promessa de Deus? O senhor já estava, né, em oração, em constante oração. Deus já havia falado com o senhor antes? Como que foi? Então, quando eu fiquei na igreja, né, naquela época, a gente batizava com 18 anos. Então eu fiquei dos 14, dos 13 até os 18 anos buscando, mas não buscava tanto, com tanta intensidade, com tanto compromisso, né? Ia tudo, servia, mas não tinha aquele compromisso, eu quero ser um pregador, eu quero ser um pastor, eu não tinha esse pensamento, né? Cantava, participava da mocidade, tudo, estava ali. Mas quando eu completei os 18 anos que eu me batizei, foi no mesmo mês que eu me batizei, eu senti um chamado de Deus na minha vida. E eu senti que eu precisava mergulhar mais na oração, buscar a Deus com mais intensidade. E foi nessa busca, orando, buscando, que então o Senhor fez uma promessa na minha vida, que Ele iria me usar, que Ele iria me levantar como um pastor. E naquela época eu olhava para mim e falava, eu acho que é impossível, né, disso acontecer. Mas então eu comecei a buscar pelas madrugadas, os irmãos, a gente fazia muita campanha nas madrugadas de oração, e nessas campanhas, então o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, começou a falar comigo. Então eu vi que realmente Deus tinha um plano, tinha um chamado na minha vida, né? E a partir dali eu comecei a pregar, né, a palavra de Deus, fui levantado como obreiro, como cooperador na igreja, e comecei a pregar, a exercer ali meu ministério, minha função, e onde eu vi Deus começou a cumprir aquela promessa que Ele havia feito, né? Que Ele iria me abençoar. E dali, com 19 anos de idade, eu comecei a pastorear igrejas, né? Na época eu estava na Igreja Deus e Amor, e eu fiquei durante 20 anos ali, a gente fazendo a obra, pastoreando igreja em vários lugares, aqui na cidade, e onde Deus enviava, a gente ia pregar, fazer missões, fazer a obra de Deus. E então eu vi que realmente Deus cumpriu aquela promessa, né, que para mim era algo impossível, mas através da busca, da oração, orando de madrugada, jejuando, eu vi que realmente foi possível a promessa se cumprir. E a gente vê que quando Deus ele tem uma promessa, Ele fala mesmo, né, cara? Sim. Quando Ele vê que a gente está se perdendo demais, ou a gente está se dedicando demais, Ele vai avisar. Sim. Porque às vezes a gente acomoda, né? Você está na igreja e você, eu estou na igreja, eu estou servindo, eu estou congregando, e você acha que ali tá bom, mas Deus quer mais da gente, né? Sim. Deus, Ele quer mais, Ele quer um particular, uma intimidade, Ele quer um ministério, né? Para a gente ganhar almas, para a gente resgatar vidas para Ele. Então isso acontece através da busca, da oração, buscar a Deus. Sim. Eu já tive também algumas
algumas revelações, eu já tive também algumas... Deus já falou comigo por várias vezes. Tanto é que uma das primeiras vezes foi lá na igreja mesmo, Deus é Amor, né? Sim. Já falou muito comigo. Na época eu estava muito abalado emocionalmente, né? Vindo de, assim, de uma carreira de várias coisas. E assim, eu sempre tive a revelação do tipo: o inimigo ele é furioso contra a sua vida, sempre, desde quando eu nasci. Sim. Desde quando eu nasci, sempre falava a mesma coisa. E só que Deus sempre revelava também que tem um gigante, só que acima do gigante tem outro ainda que é maior que ele, que está te guardando. Deus está assim. E assim, no momento certo, Deus ele me tragou. Mas eu posso dizer que mesmo estando do outro lado, Deus ele sempre falava lá no fundo. Mesmo a pessoa pode ser satanista, a pessoa pode ser o que for. Quando Deus ele quer falar com a pessoa, ele vai ouvir a voz de Deus lá no fundo. Sim, mas ele vai ouvir. Vai ouvir. Não tem como. A gente não é inacessível ao Criador. Sim. Não tem como. A gente pode, tipo assim, Deus não é inacessível em nós. A gente pode ser inacessível a Ele, se a gente não fazer o que Ele, né, o que ele quer para nossas vidas. Mas Ele inacessível com nós, não tem como. Não tem como. É a mesma coisa de eu fazer um bolo e eu não poder comer ele, ou eu não poder mexer nele. Né? Então, assim, é uma coisa assim, é muito difícil. É impossível, né? Pode dizer, é impossível. Desenvolvimento dos dons espirituais, o Senhor começou na Deus é Amor, né? Sim, na Deus é Amor. E foi decorrente das orações. Oração. Como que ativa isso, né? Às vezes tem uma pessoa que está buscando, que ainda não descobriu ainda os dons espirituais. Qual que é o melhor caminho para o Senhor? Qual que é o melhor caminho para a pessoa descobrir isso? O que ela pode fazer? Quais que são os caminhos para ela poder fazer? Orar, e principalmente na madrugada, né? Oração. Foi quando eu descobri mesmo o dom que o Senhor tinha na minha vida. Foi quando eu comecei a orar de madrugada, né? Que ali você tem um particular a mais com Deus. Deus, você começa a ouvir mais a voz de Deus, né? Então, naquela época, né, a irmã que Deus usou falou: olha, o Senhor, Ele está te dando um dom de revelação, Ele vai falar contigo, vai te revelar. Então eu pensava: meu Deus, isso é impossível, não tem como, né? Mas eu vi que foi possível, orando de madrugada. Aí Deus começa a abrir a nossa visão espiritual, né? Para você ver, para você entender o que Deus está falando, quando é Deus que está falando, né? Porque a gente precisa ter esse discernimento, né? Esse espírito para discernir quando é Deus que está falando, quando é nós que sentimos no coração. Há uma diferença em tudo isso, né? Então, o caminho não tem outro, é oração, é jejum, é santificar mesmo a vida para Deus, consagrar para Deus, que Ele fala, Ele tem um chamado, Ele usa, né, a pessoa, não importa quem seja. Se Ele tem um chamado e a gente buscar, Ele vai se manifestar e vai usar. E o dom de revelação é um dos dons, tanto revelação quanto de, como que eu falo, libertação, é um dos dons que tem um peso grande, né? Tem também o dom da cura. Por que revelação, né, tem um peso muito grande? Né? Eu vou falar primeiro, depois o pastor pode falar com as suas palavras. Sim. Eu creio, com base, né, da minha experiência também no mundo espiritual, que eu conheço algumas coisas, eu não vou falar tudo, mas vamos de 100%, 60%, 70%. Sim. É a mesma coisa, o bandido. O bandido, quando ele vai fazer um assalto, ele tem os grupos, né?
Sim. Tá ali no computador, no celular. De repente, aparece uma pessoa, hackeia lá, descobre tudo o plano dele e denuncia para a polícia. Sim. Os bandidos vão querer saber quem foi, vai atrás, né, e vai fazer a justiça com a própria mão. Sim. É a mesma coisa do dom de revelação. O dom de revelação, nada mais, nada menos, que pode servir para o bem, mas falando você desarma o inimigo, né? Sim. Então o inimigo ele vai fazer, você desarmou ele. Sim. Você está alertando a pessoa, né? Ó, você recebeu um livramento de ser atropelado. Ali amanhã ou depois, a pessoa ela vai ficar tranquila, em paz, no coração, só que ela vai ficar mais atenta. Mais atenta. Né? Então, assim, desarma o inimigo, né? Sim. O dom da revelação. Sim, com certeza. Né? Porque Deus, ele sempre, assim, Deus sempre avisa antes, né? Antes que algo venha acontecer. Porque o inimigo, ele arma muito estratégia para derrubar as pessoas, para destruir as pessoas, para derrubar a fé de muitas pessoas. O inimigo sempre ele está armando. Só que nós temos um Deus que está sempre nos avisando e cuidando de nós, né? E além dele cuidar, ele ainda avisa, revelando, usa homens, mulheres, né, através dos dons do Espírito Santo, e ele avisa, e ele fala, e Deus está sempre alertando. E então, com isso, a pessoa que tem o dom de Deus, ele paga um preço, né? Ele tem um preço, porque o inimigo vai perseguir, o inimigo vai levantar contra essa pessoa para fazer parar, né? Então é um preço que você tem que pagar. É por isso que eu falei antes, tem que ter uma vida de oração, de consagração a Deus, para você estar resistindo ali os ataques do inimigo. E vem, né? E vem, como vem? Como vem? Hoje mesmo eu tive um problema aí, ó. Eu cheguei quase que em cima da hora, né? Eu cheguei, né, pastor? Cheguei em cima da hora, depois de seguida o pastor chegou, o carro acabou a gasolina, aconteceu vários imprevistos. E justo hoje, faz tempo que isso não acontece, faz tempo que eu não deixo acontecer, então justo hoje, né? Isso aí é uma guerra, né? Sim, muita gente acha que isso aí foi uma falta de responsabilidade sua e tal. Só que assim, a gente fica tão focado, né, para fazer a obra de Deus, que tem coisa que realmente acontece. Sim. E o inimigo, ele ajuda para aquilo acontecer. Ele já entra no meio, né? Então ele já está vendo que já está a caminho, aí ele vai e termina de fazer. Ele entra no meio e provoca para ficar pior. E pastor, o senhor tem alguma história que o senhor já foi em alguma casa ou em algum lugar e assim, algum testemunho forte, seja de libertação, seja de revelação, que o senhor foi em alguma casa, talvez orar para uma pessoa? Como que foi isso? Assim, um momento assim que o senhor acha que ficou marcante mesmo, assim, na sua trajetória dentro desses 20 anos aí da igreja? Então, a gente tem muita experiência, testemunho, né? A gente convive muito orando, pessoas oprimidas, às vezes vai buscar, vai chamar a gente para orar. Mas a experiência maior que eu tive foi em 2006, quando eu fui para a cidade de Amambai, fica ali na divisa com Brasil e Paraguai, né? Então eu fiquei ali um tempo, a gente ficou evangelizando as aldeias indígenas, para abrir igrejas, né? Foi pela Igreja Deus e Amor, para abrir igrejas ali naquelas aldeias indígenas na cidade de Amambai. Então a experiência maior foi ali, evangelizar ali os índios, e ali a gente reunia ali numa escola, num ginásio. Sim. Que tinha nas aldeias, em uma quadra. Sim. E ali era multidões de pessoas indígenas, e começava a orar, era pessoas caindo para todo lado, e aqueles espíritos furiosos, né? As pessoas não conheciam a Deus, a igreja não tinha chegado ali ainda. Então foi uma experiência assim, marcante, porque você via ali o sofrimento das pessoas,
através do mal, dos demônios que entram, oprimem, e a pessoa se joga, vira piruleta, e são coisas terríveis que o diabo faz, né, na vida das pessoas. Então foi uma experiência que ficou muito marcante na minha vida, um culto que a gente foi fazer na aldeia, chama Aldeia Mandai também lá. E era num domingo à tarde, era um barracãozinho que estava sendo levantado para fazer a igreja, e a gente reuniu nesse domingo à tarde, e tinha muitas pessoas, e ali a gente começou a orar, e começou a cair. 90% do pessoal que estava ali dentro começou a cair, a manifestar com os demônios, e não tinha quem segurasse, né? Porque 90%, gente, né? E os 10% que tinha, nós estava ali, eu acho que 10 que era crente mesmo, obreiros, né? O restante não era os indígenas. Então, e ali foi caindo, foi manifestando aquelas possessão de demônios, mas Deus estava ali, né? E não deixou ninguém se machucar, não deixou nada acontecer, e todos foram libertos para a glória de Deus. E hoje temos várias igrejas ali abertas nessas aldeias, né? Que a gente começou esse trabalho lá em 2006. 2006. E assim, pelo que o pastor falou, né, as pessoas que ainda não tinham chegado à igreja ainda. Tava chegando, né? Então, tava no início. Aí a gente pensa, né, se hoje a Bíblia talvez está dentro da casa da pessoa, e a pessoa é possessa por encostos, por, né, opressões demoníacas, né, dentro da casa, porque dá legalidade, né? Sim. Quando entra álcool, quando entra fumaça, né, que a gente fala, o cigarro, o tabaco, quando entra dentro da casa, você está dando legalidade. Legalidade com alma. Muito suja, muito amontoada, tudo é legalidade que se abre para o demônio ele se apoderar. Ele se apoderar, ele entrar. Aí imagina uma época dessa, as pessoas, não acho que nem tinha Bíblia lá, né? Não tinha Bíblia, e além de tudo, eles tinham a cultura deles, né? Que tinha os deuses que eles serviam, que eles adoravam, né? Então, e quando começou a chegar a igreja evangélica ali, não foi um rebeliço, né? Que começou a acontecer, as pessoas sendo libertas, e Deus trabalhou de maneira maravilhosa no meio daquele povo, mas foi um trabalho para libertar, foi um trabalho difícil, né? Tem que ter muita oração e jejum para você entrar no meio desse povo. O senhor acredita que na época lá existia centros de feitiçaria, né, de bruxaria? Ah, sim, com certeza. O senhor assemelha com um pouco com a África, porque na época era indígena, estava no meio do mato. Então, no meio do mato. Assemelha-se um pouco na época com a África? Sim, porque eu acredito que seja o costume deles, a cultura deles, né? Esse tipo de religião, essas coisas assim, né? Seja a cultura deles. Talvez tinha também até pessoas assim ligadas também, né? A genética ou outras maneiras de citar um ser humano. Semelhante, ou que veio também da África lá, ou não tinha essa possibilidade? Como que era lá? Então, eu não sei falar por não, porque essas aldeias são muito grandes, né? São aldeias muito grandes, então a gente não conseguia ter acesso a todos ali. Então você conseguia encontrar muitos, quando via a gente chegando perto ali da tenda deles, corria, não ficava, outros já gritavam de longe para não chegar, né? Então tinha toda essa dificuldade. Mas assim, os que a gente teve contato, teve junto ali, eu acredito que eles não têm essa origem da África, não. São dali mesmo, né? Dali mesmo, né? Daqueles povos indígenas ali. Sim. Eu falo a questão da África porque o senhor sabe que lá é o lugar, assim, com maior... É o centro, né? Da feitiçaria, da bruxaria. Realmente. É algo puro, né? É algo que mexe com coisa louca, né? Sangue,
ser humano também, carne humana, várias coisas do próprio diabo mesmo. Né? Eles têm uma entrega total ali, né, que o inimigo acaba dando a eles poder, né? E o inimigo acaba vindo também, né, no plano físico, né, através deles. E, pastor, agora falando sobre Davi Miranda. É uma pergunta um pouco polêmica, porque esses dias eu vi uma entrevista com, acho que é Gabriel, pastor Gabriel, como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. É um pastor que ele teve uma experiência uma vez, que ele foi convidado para ir num culto que ia ter ar livre, né? Multidão de pessoas. Porque os encontros que o Davi Miranda ia, é multidão. Era multidão, sim. Então aí foi uma multidão de pessoas, né? E parece que ele ia aparecer. Só que eu acho que deu um imprevisto lá, parece que ele ia fazer a transmissão, acho que é via rádio na época. Sim, tinha muito. Mas não foi muito tempo atrás, não. Coisa de talvez 20 anos ou menos, né? Ou se for a mais, é um pouquinho só. Transmissão à rádio. E assim, ele chegou lá e ele não acreditava muito nisso, né? Oração à distância, né? Ele não acreditava muito nisso, não. Ficou meio assim, né? Será que eu fico? Será que eu vou, né? E aí ele estava lá, e aí ele fala, né, que Davi Miranda, aí primeiro veio o pastor, né, fez a abertura ali e tudo mais, e aí apresentou o Davi Miranda, né, agora o pastor Davi Miranda vai entrar na sintonização, né, vai sintonizar aqui para todos vocês ao vivo, né, e aí ele fala que quando o Davi Miranda, ele pegou e começou a falar, só a saudação dele, cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Sim. Ele falou que caiu aquela multidão de gente, tudo endemoniado, curado, uns curados, outros, né, paralítico andando, né, mudo falando, cego enxergando, né, surdo ouvindo. Então, assim, era um verdadeiro uma unção de Deus mesmo que ele tinha. O senhor já chegou a ter alguma experiência ou a presenciar, quando o senhor ia lá na sede, ou o senhor já chegou a ir lá? O senhor já teve alguma experiência dessa? O senhor já conheceu ele pessoalmente? Como que foi, assim, falando de Davi Miranda? Sim. Então, a gente ia muito lá. A gente fazia muita caravana, né? 2, 3 vezes por ano, a gente ia lá. Pessoalmente, eu não cheguei a conhecê-lo, né? Não cheguei a conhecer. Porque é muita gente. É muita gente, então, pessoalmente. Mas a gente participava dos cultos ali com ele. E aí, eu tive muitas experiências. A gente via muitos milagres. Então assim, muitos dá milagres. Pra ver que não é de vez em quando. Não. Era todas as vezes, né? Que ele pregava quarta, domingo, era muito similar que acontecia. E eu tive uma experiência uma vez, e isso me marcou também bastante. Eu tive um diagnóstico do médico aqui em Cajuru, né? Que eu estava com uma hérnia no estômago. O médico o doutor pediu a endoscopia e diagnosticou esse problema. E me receitou ali uns remédios, né? E na época, eu tinha muita dor de estômago. Tudo que eu me alimentava eu sentia mal. Então eu peguei aquela receita que o doutor me passou, passei na farmácia e fui apressar o remédio, mas era um custo muito alto. O valor daquele medicamento era muito alto. E eu guardei a receita, não tinha condição de comprar, né? Isso há quantos anos atrás? Foi em 2005. 2005. O valor era mais ou menos quanto? Eu acho em 2005 sim, o salário era quanto? Eu não lembro do salário, mas eu acho que o remédio era R$350 naquela época. Nossa. Eu acho que estava maior que o salário. Sim. Então era coisa de quase 2 ou 3 salários. Naquela época. Hoje. Hoje. Então hoje seria mais ou menos aí uns
pode pôr uns 4 mil, mais ou menos? No dinheiro de hoje, alto, né? Aí eu peguei e guardei a receita, né? E a gente estava lá na véspera de ir com a caravana para São Paulo, para a sede mundial. E eu fui com esse pensamento, né, com esse propósito. Hoje eu vou voltar de lá curado. E a gente foi e chegou no momento ali que o missionário Davi Miranda começou a fazer a oração, depois que ele pregou, ele foi orar por milagre. Eu lembro que eu coloquei a mão no meu estômago e fiquei orando ali, chorando e falando com Deus. Quando ele terminou a oração, acabou. Nossa. Acabou o problema, acabou a dor, foi instantaneamente. Nossa. E até hoje, nunca mais eu tive dor de estômago, nunca mais eu tomei remédio. O medicamento que era para comprar, eu não comprei. Aí né? o senhor chegou aí no médico e fez o exame? Sim, fui no médico, fiz o exame, fez a endoscopia, e o doutor Adir, na época, me receitou esse medicamento. Mas né? Depois da cura? Não, depois da cura eu não voltei. E ele falou, você vai tomar esse medicamento, se você vê que não melhora, aí vai ter que fazer cirurgia. Né? Mas eu nunca tomei o remédio, nunca precisei voltar lá. Nem voltou? Não, nem nada. Eu fui curado naquele dia. Se ainda ter voltado, sim. Né? Mas a gente confia no Deus que é... E eu fui curado naquele dia, né? E foi a experiência que eu tive da minha cura. E eu via muitos milagres. Paralítico levantava, pessoas estavam deitadas no colchão ali. Parece um toque de mágica. Já estava esperando a morte, né? A hora que ele terminava de orar, a pessoa levantava e saía carregando o colchão para cima. E foi um palco de milagres ali milagre puro, né? A presença de Deus, esteve ali, né? Deus derramava ali poderosamente, né? Ele era um homem que tinha muita intimidade com Deus, né? Através da oração e Deus honrou. Ele se entregava muito, né? Sim. A gente falou da África, ele era em contrapartida buscando a Deus, né? Sim. Ele era como se fosse, vamos supor, os bruxos, mas ele era para Deus. Para Deus, então né? Ele se entregava. Resgatou milhões de almas, né, para Deus, através da fé, dos milagres que Deus operava. Se esse aí ali for salvo... foi. Eu não sei quem vai ser, porque do jeito que ele era, cara. Era. Nossa. Foi um homem que deixou muito exemplo, né, para os evangélicos nos dias atuais, né, que se você viver uma vida de oração, Deus ele te honra. Aonde você for, aonde você pôr teus pés, Deus ele te honra. Porque na verdade a oração, ela não é, como que eu posso dizer? Ela não é uma rotina. Sim. A oração é um encontro. É um encontro. É isso que as pessoas precisam saber. A oração é um encontro que você está tendo, uma oportunidade. Ó, pra você ver, uma oportunidade que você está tendo de falar com o seu Criador. Você não pode ter isso mais, né? Você não pode ter oração como uma obrigação ou como um dever. Não é. É um momento íntimo seu com Deus. E quanto mais você tiver, quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais ele vai se manifestar na sua vida. Então não é uma rotina ou um dever, uma obrigação. É o teu momento com Deus. Então quanto mais você tiver com Ele, melhor é. Quanto mais você conseguir estar diante de Deus em oração, melhor vai ser para a gente mesmo, né? Que Ele vai se manifestar na nossa vida e vai fazer coisas extraordinárias. Exatamente. Porque assim, a oração, ela, como muito dito, ela estremece montes, né? Sim. E assim, o momento que eu tô passando foi devido às orações da minha mãe, né? Minha mãe, mesmo eu estando no mundo, minha mãe sempre orava por mim, né? Sim. Então, assim, para as pessoas ver o fruto, né, de uma oração. Sim. Né? Então, assim, a oração, ela é a chave de tudo, né? De tudo. Quer ter dons, quer ter salvação de um ente querido, quer ter cura, quer ter isso, quer ter aquilo. É oração. O segredo é a chave de tudo. Qual que é, para poder mudar, né, de transição do assunto, qual que é a importância do jejum? Explica para as pessoas qual que é a importância do jejum.
o jejum ele é importante, sim, lógico, né? Mas Sim. se a pessoa fizer mal feito, ele é válido, ele é quebrado. Qual que é as regras do jejum para ele funcionar do jeito certo? Sim. Então, o jejum, ele é para fortalecer a nossa vida, a nossa carne, né? Porque no momento que você está jejuando, você está deixando ali de alimentar, de comer seus alimentos e está sacrificando para Deus. Então você está fortalecendo a tua carne para ter mais comunhão com Deus. E tem várias formas de jejum, né, que a gente aprende, que é ensinado, tem várias formas de jejum. Mas eu acredito que o jejum verdadeiro, o jejum que vem mesmo quebrar a força da carne humana, é o jejum total. Que você passa ali um tempo sem comer, sem beber, nenhum tipo de alimento, nem água, nem nada. Aquele momento você está consagrando para Deus, né? Você está sacrificando o teu corpo para poder agradar a Deus. Sim. Porque tem muitas pessoas que fazem jejum, mas pode beber água, só não pode comer. Outros vai jejuar, come pão e bebe água. Então você não está sacrificando o teu corpo, né? Você está fazendo tipo uma dieta, né? Mas um jejum verdadeiro é o jejum que Jesus fez, né? Está lá em Mateus 4, ele passou 40 dias e 40 noites e o diabo viu, ele estava com fome, ele estava desgastado ali, né? A carne fraca. Se tu é filho de Deus, se está com fome mesmo, manda essa pedra virar pão, né? E coma. Mas Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então, eu acredito que o jejum verdadeiro, o jejum que é válido para Deus mesmo, é esse jejum total. Você se desprende do seu alimento ali, e não precisa ser um longo tempo, né? Eu vou passar 2 dias, eu vou passar 12 horas, talvez não precise ser tanto assim. Você vai fazer um tempo que você consiga, que você tenha condições, que você não vai desmaiar, não vai ter que ir para o hospital, né? Mas um tempo ali de comunhão com Deus. Naquele momento você não está comendo, você não está bebendo, mas você está em comunhão com Deus, você não vai falar algo que não vai agradar a Deus, você não vai olhar para coisas que não vai desagradar a Deus, você vai passar aquele tempo de comunhão com Deus. Então, para mim, um jejum válido é esse, né? Esse tempo de adoração para Deus. É verdade. Porque assim, a gente tem três vamos, o que eu falo? Estações, vamos pôr estação. Eu não sei se é isso, mas a gente tem 3. Que é o corpo, a alma e o espírito. O espírito. A alma é responsável pelos nossos pensamentos compulsivos, né? Tanto é que a ansiedade, ela está mais ligada na alma. Na alma. É um sentimento. A alma, né? Ela foi ferida. Sim. Então ela está acelerada. Sim. E o corpo sente. Então o corpo, a nossa matéria, Deus fez para a gente estar aqui para a transição, né? Sim. Do ser celestial, né? Do mundo espiritual para o carnal. É uma transição, né? Sim. Então o corpo ele é responsável por isso. Então a alma ela é responsável pelo agir, pelo pensar, pelas compulsividades. E o espírito é o que a gente mais tem que fortalecer. Que é o que conecta com Deus. Com, né? Deus. Que é o espírito é o que tem a ligação ali com o Espírito Santo de Deus, sim. né? Que ele veio de Deus, né? Exatamente. Deus, ele... É o que veio de Deus. E assim, a gente fazendo isso, a gente entra numa transição que a gente sai, a nossa mente, o nosso raciocínio, ele sai total, não vou falar total, mas porque a gente anda, a gente fala, mas ele sai do mundo carnal, ele tem a transição para o mundo espiritual. Então a gente começa a ver, quem tem, talvez, depois eu vou perguntar para o pastor sobre isso, começa a ver, começa a sentir, ouvir, é a transição, né, para o mundo carnal. Visão aberta. Como que funciona isso?
todos que podem ter? Como que funciona isso? Como que busca isso? A pessoa tem que estar preparada, porque não é como vamos dizer, não é, eu vou falar dom, mas talvez não seja. Não é uma condição que é para todos, né? Sim. A visão aberta, né, o dom de visão, né? Sim. É algo que você tem que estar preparado para ver. Porque tanto você pode ver coisas boas, quanto você vai ver coisas ruins. E se você não estiver preparado, a carne não vai aguentar. Não aguenta, né? Não vai suportar ver, né, o que está por trás do mundo espiritual. Que Deus abre a nossa visão e permite você ver. Mas você tem que ter uma preparação, né? E a preparação, para mim, a preparação principal para isso é o jejum. É o jejum. Você tem que fortalecer a tua carne para você estar apto e pronto para ver coisas do mundo espiritual. Porque você ver um sonho é uma coisa. Você sonhar é uma coisa. Agora você tá aqui e Deus abre teu olho espiritual e você vê além o que outras pessoas tá do teu lado não pode ver, então é algo muito forte, muito profundo. Então você tem que ter realmente uma preparação espiritual para você conseguir alcançar essa graça, né? É um impacto, é um susto, porque a feição não é o que a gente está acostumado a ver. Não é. Tanto a feição facial quanto o corpo, Sim. né? Tudo totalmente diferente. Tem criaturas aí de 3 metros de altura. Sim, 4 metros de altura, com né? certeza. Então, assim, é umas coisas assim, muito feias. Principalmente os obsessores. Alguns são pequenos, outros são da nossa estatura. Então é vários, né? Então a pessoa ela tem que realmente estar preparada para isso. Porque se vê, isso é muito sério, porque tem gente que às vezes fica travada, né? Sim, entra e não aguenta, em choque, né? Entra em choque total. Então, sim, assim, não aguenta a ver, né? E demora um tempo para voltar ao normal, porque sim, não é algo normal, né? As coisas espirituais assim, o mal, né? É uma coisa que às vezes é difícil até Deus ficar mostrando, sim, né? Mas você pode ver, mas é difícil porque tem que ter muita preparação, né? Para você conseguir ver, porque são coisas terríveis, né? São anjos derrotados, anjos que estavam ao lado de Deus e foi derrotado, e Deus tirou a imagem, né, deles, tirou a aparência derrotada. Tirou tudo que eles tinham de bom e são coisas terríveis. Então, é bom nem ver. É bom nem ver. É verdade. É bom Quem nem tem ver. Dúvida, né, às vezes quer ver, é bom nem ver. É bom nem ver. Então, pastor, como que foi essa transição? Foi uma direção de Deus? Como que foi a saída da Deus é Amor? Como que foi isso? Então, a minha saída da Deus é Amor tem um ano, faz um ano que a gente saiu da Deus é Amor, estamos na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e foi uma direção que eu já estava orando, porque chega um momento, você começa a buscar a Deus, você começa a clamar a Deus, Deus começa a te direcionar, né, que Ele tem, talvez você está num lugar, você está ali na igreja, que nem eu falei já antes, talvez para a gente tá bom, aqui para mim tá bom, tá do jeito que eu quero, só que Deus tem coisa maior para nós, né? Deus não quer que a gente fique no comodismo, Deus tem almas, Deus tem um plano para salvar as almas e através de nós, né? Então eu vi esse chamado de Deus para a gente estar mudando de ministério, só que quando eu fui para a igreja Assembleia de Deus, que a gente tomou mesmo a decisão, eu vi que era algo de Deus, eu pensava comigo, eu vou para lá, mas eu não quero ser pastor. No início até pensei, eu nem vou falar que eu sou presbítero, né? Para mim ficar quietinho lá sentado na cadeira, não precisa sentar no altar. No meu pensamento era esse.
Só que eu não sabia, o que Deus tinha era maior do que isso, né? Então a gente foi e ficamos ali, fomos muito bem recebidos pelos irmãos, pelos nosso pastor presidente. Então, e logo, né, como eu falei, tem um ano que a gente estamos ali e a gente assumiu esse trabalho que nós estamos agora em Casa dos Coqueiros, né, em novembro, dia 5 de novembro, assumimos esse trabalho da igreja na cidade, na Fazenda Delícia, e estamos trabalhando e estamos vendo a forma que Deus está trabalhando, está salvando almas, né? Deus tem resgatado pessoas que nunca entrou dentro da Igreja Assembleia e hoje já estão lá conosco, já estão se tornando membro da Igreja Assembleia de Deus. Então aí eu vejo o chamado, né? Por que Deus me tirou da igreja que eu passei a minha vida inteira, mais de 20 anos da minha vida, ali eu fui consagrado a diácono, depois eu fui consagrado a presbítero, dirigi trabalho ali por muitos anos, e eu não pensava em sair, mas chegou um momento que Deus te direcionou, tem almas em tal lugar e precisa de você, né? E também a gente somos peregrinos, né? Sim. A gente não... Quem faz realmente a obra, como o pastor mesmo falou, que foi lá perto do Paraguai, creio eu que já foi em outros lugares, sim, a gente somos peregrinos, né? Então a gente não pode contentar com um lugar só. Não. A gente tem que ir aonde Deus Você tem que estar atento para ir aonde Ele te mandar você ir. Tem que ser obediente a Ele. Sim. A gente decidiu realmente seguir a Ele, né? Então, e não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa, porque você fazendo o que ele quer, automaticamente seu galardão ele já está sendo preparado. Sim, com certeza. Lá já está sendo preparado. Com certeza. Então, assim, é uma coisa muito boa. Então, o pastor já falou, né, que chegou lá, é o Ministério de Madureira, né? Madureira, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Aqui em Cajuru mesmo foi, né? Foi aqui em Cajuru. Foi? Sim, aqui em Cajuru. Da onde veio essa ideia de ir para Madureira? Quando o senhor saiu, o senhor teve um momento ali de pensar qual igreja que a gente vai, e aí o senhor entrou em oração e Deus tocou no coração para ser Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Ou o senhor estava em pensamento, talvez, a Ministério de Santos, que é o que a sua avó ia, que a gente vai, né? Que eu e minha esposa vai. Sim. Como que foi isso? Como que deu essa ideia de ir para o Ministério de Madureira? Então, antes de eu ir, eu estava na Deus e Amor ainda, o meu filho já tinha ido, né? O meu filho, ele já estava indo na Madureira, através de amigos, né? Então ele conversou comigo e falou: pai, eu quero mudar de igreja, né? E ali a gente conversou tranquilo e ele foi para a Assembleia de Deus de Madureira e eu não pensava, não tinha nem pensamento de sair de onde eu estava, que era Deus e Amor. Mas ali eu comecei a sentir que o Senhor foi tocando e eu comecei a sentir que eu deveria, Deus tinha outro lugar para mim, né? Deus tinha uma outra obra para fazer na minha vida. Então, e ali eu fiquei buscando a Deus, mas na Deus e Amor não tinha saído, no momento algum eu saí da presença de Deus. E eu fiquei pensando, aí teve um dia que ele me chamou para ir era um congresso de jovens que estava tendo lá. E aí eu fui. Eu nunca tinha entrado dentro da igreja Assembleia depois de convertido, né? Só quando criança. Aí depois, dos 13 anos para frente, era só Deus e Amor. Então, aí eu fui nesse dia, eu fui lá nesse culto, nesse congresso do jovem. Uma estranhada um pouco. Da estranha. Sim, é diferente. A doutrina é diferente, sim, né? Aí eu fui, gostei, e ali eu senti já um toque, né? O Senhor já tocou um toque, mas nesse eu continuei ainda. Isso foi em novembro. Aí eu continuei dezembro, janeiro, eu continuei. À frente, na Deus e Amor. Mas aí quando foi no final do mês de janeiro de 2024, na 2025, no final do mês de janeiro,
eu falei, eu vou lá novamente. Eu vou lá novamente no culto. E nós foi no sábado, ele chamou eu de novo. Vamos, pai, vai ter um culto de jovem. Aí eu fui com ele, e naquele dia eu tomei a decisão, é aqui que eu vou ficar. E ali eu conversei com o pastor na época, né? Pastor Natanael. Sim. E falei, pastor, eu vou ficar aqui com vocês, vou me unir. E estamos aí. Né? Tem um ano, está fazendo um ano, que nós estamos ali na Assembleia de Madureira. Mas foi mesmo assim, um toque do Senhor. Não foi, eu pensei, ou eu orei para ir para aqui ou para ali, não. Ou aconteceu algo, né? Foi direcionamento mesmo de Deus. Porque o irmão era bem querido lá, né? Sim, sim. Eu lembro que minha mãe, às vezes ela ia lá, ela gostava de ir, sim, logicamente por conta de Deus, mas por conta da direção do pastor. Sim. O pessoal sempre falava, né, pastor Tiago. A gente ficamos ali e nos últimos anos eu fiquei lá 5 anos, né? Da última vez eu fiquei 5 anos pastoreando a igreja e então a gente fazia um trabalho muito grande ali, né? E então o pessoal era muito gostando, né? Se apegando, era muita gente que ia, mas isso é bom que a gente se tornou assim bastante conhecido, né? Pelo pessoal que conhece a gente, tem um respeito, mas é como diz, né? A placa da igreja não salva. O que salva é Jesus. Exato. Então não importa se nós somos da Deus e Amor, ou da Assembleia, ou da Assembleia de Madureira, de Assembleia de Santos, o importante é estar em Cristo. Né? O importante é você estar na palavra, obedecendo a palavra, os mandamentos que Jesus ensinou. Esse é o importante. E obedecendo a Ele. E obedecendo a Cristo. Você também obedecendo aonde você estiver, Deus está contigo, Deus está te abençoando. Né? Satisfazendo, né? Isso, com certeza. O senhor tem alguma visão missionária futura? Alguma visão assim que o senhor acha que futuramente Deus possa te preparar para alguma coisa? Porque o senhor sabe que Deus ele vai falando com a gente não é dias não, às vezes é anos. Sim. Então tem alguma visão futura que se o irmão também não puder falar, não tem problema. Porque às vezes é pessoal, às vezes o senhor está orando ainda para isso, mas tem algum projeto, uma visão futura missionária, o senhor acha que o senhor poderia fazer, que ia mudar alguma coisa? Eu não falo assim de doutrina nem nada, mas assim, mudar, que talvez pessoas iam ser transformadas, alguma visão missionária futura, ou sair, ou pregar em outros lugares, ou fazer essa vida missionária mesmo, pregar talvez no Brasil todo, talvez fora do Brasil. Tem alguma visão missionária futura? Então, quanto a isso não tenho essa visão não. Eu sempre busco Deus. Eu sempre falo, Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, né? Eu sei que eu não sou digno, mas aonde o Senhor me mandar, eu vou. Para onde o Senhor me enviar, eu irei. Eu acho que o propósito que eu tenho, que eu sempre busco em Deus, que eu quero ganhar almas para Ele, para o reino de Deus, né? Resgatar vidas, ajudar aquelas pessoas que estão caídas, que estão desanimadas. O meu propósito sempre foi esse, né? Então eu sempre peço a Deus, Senhor, aonde eu estiver, eu quero ganhar almas para o Senhor, né? Eu quero ir buscar pessoas para o Senhor que precisam realmente do Senhor, né? Então, mas se que não tem um projeto, alguma coisa maior, não, sempre esperando em Deus mesmo. Sempre esperando em Deus. O que Deus preparar. Sim. Tem algum livro bíblico, tipo assim, que o senhor... Algum livro dos 66, né? Sim. Muita gente acha que é só Apocalipse, Salmos, né? Sim. Gênesis, mas tem muitos livros, 66 livros dentro dessa poderosa arma, né, do Senhor. Sim. Tem algum livro que chamou muita atenção do senhor, que o senhor se identifica mais? Tem algum livro? Sim, eu gosto muito e eu sempre busco ler muito o livro de Jó, né, pelas experiências, pelo sofrimento, pela vida que ele vivia, e de repente Deus põe ele à prova e tira tudo,
mas depois no final Deus dá tudo novamente e muito mais do que antes. Então eu gosto muito do livro de Jó, ele traz uma experiência, uma lição, né, de vida pra gente no dia de hoje. De hoje, que é uma lição, assim, de sempre permanecer na fé, né? Permanecer na fé, né? Independente da situação, Jesus, Deus em primeiro lugar e o centro de tudo. E tem alguma mensagem de alguma lição espiritual, se a pessoa tiver sendo vítima de ataques espirituais dentro de casa, talvez à noite, antes de dormir, talvez dormindo, tem alguma lição que essa pessoa ela poderia fazer, além das orações, né? Quais as armas que essa pessoa poderia fazer? Eu sei que a arma maior é a oração. É a oração. Claro, né? A oração. Mas tem pessoas que ainda acham que não sabe orar, porque oração é uma conversa direto com o Pai. Com o Pai, É uma conversa. É como eu conversando com ele aqui, ele já vai conversar com o Pai. Sim. Sempre exaltar ele no começo, né? Que ele é o Deus né? O Criador de tudo, de né? tudo. Criou o mundo com uma só palavra. Então, sempre exaltar a Deus, porque ele tem que ser exaltado mesmo. Se não fosse ele, nem estaria aqui. Nem estaria aqui, né? Com certeza. Então, quais lições que o senhor tem para dizer para o pessoal que está acompanhando? Quais lições? Se a pessoa está sendo oprimida dentro de casa, na família, no casamento, quais são as lições? O que a pessoa deve buscar? Então, a primeira coisa, né, como eu falou, é oração e ter temor de Deus, né? Tem que ter temor para a gente vencer os ataques malignos. Você tem que ter aquele temor de Deus no coração, aquela confiança, né? Confiar em Deus e saber que Deus ele é soberano. O mal pode vir atacar a gente, mas a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, mas ao nosso redor está os anjos, né? Então o diabo muitas vezes ele vem de longe com aquela opressão, mas ele não vai conseguir chegar. Se a gente confiar, tem anjos do nosso lado. Então uma lição que eu deixo para todos é confiar em Deus. A confiança, tem que ter confiança. Deus está comigo, o mal não vai me tocar. Isso quebra tudo, né? Quebra a confiança, a fé, né? Porque o diabo, ele coloca a maior arma, é o medo. É o medo, a dúvida. A maior arma do diabo é o medo, porque isso impede a pessoa de avançar. Sim. Impede, aí o do medo gera ansiedade, gera vários tipos. Aí a pessoa entra em pânico. Exatamente, em pânico, medo, susto, tristeza profunda. Então, sim. Então, a maior lição de todas é a confiança. É a confiança, né? Confiar. Deus está comigo e eu sou vencedor. O mal não vai me tocar. Ele pode chegar perto, mas do meu lado tem um anjo. A Bíblia fala, né? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, os guarda e os livra de todo mal. Então tem que confiar. E também uma das lições também é a pessoa profetizar dentro de casa, né? Sim. A pessoa trazer Jesus para dentro de casa. Hoje em dia a gente vê, a gente até acompanha alguns processos de libertação de algumas pessoas que xinga muito palavrão, muitas palavras erradas dentro de casa, então chama aquela maldição para dentro de casa, né? Abre um portal, né? Sim, abre a porta porque você está chamando, tá profanando aquele nome mal. Então a gente tem que, na nossa casa, profetizar bênção, palavra de bênção. Às vezes pode que tá tudo dando errado, mas tem que profetizar bênção. Minha casa é uma bênção, minha família é uma bênção, meus filhos é uma bênção, né? Tem mês que amaldiçoa os seus filhos, pais, amaldiçoando seus filhos, e fala muitas coisas, né? Dos filhos, e a palavra amaldiçoando, a palavra tem poder. Então a gente tem que usar, como o irmão falou, profetizar a bênção. Meu filho é uma bênção, minha família é uma bênção, minha casa é uma bênção. Pode tá tudo dando errado, mas a gente tem que profetizar
a bênção de Deus, né? Benção. Dentro do nosso lar, para que o mal não tenha essa legalidade de entrar e causar o mal que tem causado para muitos, né? Até os dias de hoje, né, pastor? Sim. Pastor, eu acho que deve ter alguns comentários aí. Eu vou esperar minha esposa voltar para a gente estar lendo alguns comentários. Se o pessoal quiser interagir, perguntar, fazer alguma pergunta para o pastor, pode ficar à vontade, pode fazer alguma pergunta, o pastor vai responder, né? Quem quiser deixar um nome para a oração também pode deixar. Vê se tem algum comentário, alguma coisa. Pastor, que mensagem que o senhor tem para quem já foi evangélico, já foi um cristão e que se desviou? Uma mensagem. Essa mensagem, ela me impacta muito. Volte para Jesus antes que ele volte para você. Né? Então, você que está desviado, volta para Jesus enquanto você tem a oportunidade, antes que ele volte para você. Porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã, a gente não sabe o que vai proceder, se nós vai estar vivo, nós não sabemos. O dia de amanhã só pertence a Deus. Então, a pessoa que está afastada não tem outro caminho, é voltar para Jesus. Já é conhecedor, né? Já tem um conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade. Então, volta para Jesus logo, enquanto você tem a chance, a oportunidade, enquanto você anda, enquanto você respira, volta para Jesus, porque ele pode voltar para a gente a qualquer momento. É verdade, isso aí é uma coisa assim que eu tinha realmente medo, eu tinha medo de Jesus voltar e eu estar no mundo ainda. E realmente, a gente não sabe o dia da manhã. Eu posso dizer que eu sou um sortudo, né, por ter voltado antes, que amanhã ele pode vir, né? Então, volte o quanto antes, o mais rápido possível. Porque Deus ele vai ter um tempinho ainda para limpar a bagunça que está dentro de você. Só que ele te pede uma coisa: esqueça o passado. A partir do momento que você voltou, esquece o passado. Sim. Porque quem vai condenar o teu passado é o diabo. Ele vai usar muitas pessoas para condenar o teu passado. Ah, mas você fez isso, você fez aquilo, você está se escondendo atrás da Bíblia, né? Então, esquece isso. Deus ele não vai te jogar na tua cara, ele não vai acusar seu passado. Quem acusa é o diabo. Né? Eu até peço desculpa, perdão para os ouvintes que o microfone estava desligado, mas creio que o microfone do pastor ele captou minha voz, ficou um pouco baixo, mas foi captado, né? Que ele é um microfone muito bom. Aí depois, agora que eu fui ver que ele está desligando, eu acho que ele está descarregado. Mas já está acabando. Lembrando, o pessoal da vaquinha. A vaquinha, eu vou colocar o link no vídeo, no ao vivo aqui, para os irmãos entrar e colaborar. Para os irmãos colaborar, né, ajudar. Apenas R$25. Eu preciso só de 300 pessoas. 300 pessoas colaborando para atingir essa meta. Essa meta é uma meta de 7.500 que ficou para poder montar o podcast ali dentro de um dos cômodos, para ficar um lugar, para não ter esse risco que teve hoje, né, de um carro de som atrapalhar, para não ter esse perigo, né? Vai ser um acústico dentro do quarto, câmeras melhores para vocês, né, uma imagem melhor, uma captação melhor, não tem também esse risco, né, esse imprevisto que está acontecendo, do áudio parar, né, devido à bateria, né, vai ser um microfone ligado direto no computador, né, e também para comprar um computador, para a gente estar fazendo, jogar algo por cima, né, alguma vinheta, tudo melhor para Deus. A gente está fazendo para poder acontecer para Deus, assim, tudo melhor para Deus, para a honra e glória do Senhor, para ganhar vidas, né? Então,
quem puder estar contribuindo, né, eu vou deixar aí o link aí nos comentários. E para finalizar, pastor, tem algum... Vamos fazer uma oração? Agora chegou a parte da oração. O irmão fica totalmente dependente do Espírito Santo. Amém. Porque creio eu que Deus ainda pode falar, né? Vou falar um pouco mais alto para pegar aí. Deus ainda ele pode falar com pessoas que estão atrás da tela, que está vendo ou vai ver. Eu creio nisso. Então, vamos fazer uma oração final. E eu agradeço também a participação de todos que acompanhou até aqui. Teve alguns trechos aí que minha voz talvez pareceu um pouco baixa, mas creio eu que deu para captar, porque o microfone ele é muito bom, ele tem uma captação de áudio excelente. Então, eu agradeço a todos pela colaboração, né, por estar vindo aqui ouvir esse podcast, a primeira edição de muitas conversas, né? Então, eu agradeço a todos. E você que tem, né, um ente querido que está sofrendo ou algo do tipo, entra um momento de oração conosco aqui com o pastor Tiago, pastor que ficou há mais de 20 anos, né, na Igreja Deus e Amor, e tem mais de 20 anos, né, à frente de trabalhos, né, espirituais. É um homem de Deus mesmo. Então, desconecta agora das coisas, né, do mundo, fica no quarto, né, coloca aí em algum lugar e vamos entrar em oração. Amém. Vamos orar, né? Vamos colocar na mão de Deus as nossas vidas, os nossos problemas. Se o irmão quiser ler algum versículo, tá? Sim. Eu vou deixar aqui uma palavra para os irmãos que está no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 14 e no versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Amém? Então aqui o texto, ele está relatando para nós que Jesus despediu ali dos seus discípulos. Jesus ordenou para eles, para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado daquele mar, e ele ficou, ele não foi. A Bíblia diz que depois que Jesus ele despediu a multidão, ele subiu no monte para orar. Ele ficou ali buscando a Deus, porque ele sabia o que estava para acontecer na vida dos seus discípulos. Mas a Bíblia diz que ele ficou olhando. De cima do monte, ele ficou olhando para os discípulos. E à tarde, ele viu, chegada à tarde, ele viu chegando aquela tempestade. Mas ele esperou até a quarta vigília da noite. Ou seja, ele ficou olhando o vento chegando, a tempestade chegando, mas ele ficou olhando de longe, até o momento que os discípulos achavam que ia perecer. Aí Jesus foi ao encontro deles. Assim é a nossa vida, né? O Senhor, muitas vezes nós olhamos para um lado, aonde que está Deus? Aonde está o Senhor que não está me ajudando, que não está fazendo nada por mim? Ele está de olho em nós. Ele está olhando para nós, e vai chegar o momento, porque ele não faz adiantado e nem atrasado. Deus tem a hora certa para tudo na nossa vida, tem a hora certa. Então, no momento certo, ele vai chegar, ele vai socorrer, ele vai acalmar a tempestade e ele vai te dar a vitória para nós. Amém? Vamos estar orando, então. E, mais uma vez, ressaltando, né, a questão da confiança. Confiança. Né? Jesus aí, ele deu a lição da confiança, né, para os discípulos confiar.
E quando a gente está na prova, uma pessoa está na prova, é a mesma coisa do professor, né? O professor, ele dá as lições, ele avisa, ele deixa ali tudo para a pessoa aprender. Sim. Mas na hora da prova, o professor ele fica em silêncio, ele não vai ficar conversando. Então, é o aluno que tem que suportar, ele tem que passar aquele momento, né? Sim. Então, creio eu que assim é Jesus. Sim. Né? Vendo, ele não está longe, ele está te vendo, ele está olhando, ele está em silêncio. Ele está em silêncio. Vai chegar o momento que ele vem socorrer, né? Exatamente. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nessa noite, neste momento, nós entramos, ó Pai, na Tua presença em oração. Eu venho orar, Senhor, neste momento, pela vida de todos os nossos irmãos internautas que estão nos acompanhando, aquele que vai nos assistir, Senhor, outro dia, outro momento. Mas, Senhor, entra neste lar, nessa casa agora. Essa pessoa talvez esteja vivendo um momento de sofrimento, um momento de desespero, um momento, Senhor, de tempestade. Mas o Senhor, ó Pai, que está olhando para esta vida, para esta casa, para essa família. Ó Pai, socorre esta pessoa. Essa pessoa, Senhor, que tem muitas vezes entrado em desespero, em aflição. Senhor, entra neste lar agora, Senhor. Arranca, Senhor, meu Deus, deste coração toda tristeza, toda angústia, toda dor. Essa pessoa que está trancada no quarto, Senhor, uma angústia profunda, em uma depressão, em um momento, Senhor, de pânico ou uma crise de ansiedade, Pai. Traz a paz a este coração, traz calma a esse coração, a essa vida. Abençoa, meu Deus, para que essa nossa conversa, Senhor, este podcast possa alcançar vidas, ó Pai, possa edificar a vida de alguém através de nossas palavras, Senhor. Ó Deus, abençoa, que o Senhor toca no coração de pessoas para que venham ajudar, para que venham contribuir a este canal, Senhor, para que este trabalho possa continuar, esse trabalho possa prosseguir de uma maneira cada dia melhor, cada vez melhor, ó Pai. Senhor, venha usar cada pessoa que vai estar aqui falando do Teu amor, da Tua palavra e das suas experiências. Senhor, eu coloco nas Tuas mãos a vida do irmão Felipe, a sua esposa, que o Senhor venha os abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Não. Agora, como eu já disse, eu agradeço a todos pela participação e lembrando da vaquinha. Quem puder contribuir, vou estar deixando aí o link abaixo de todos os vídeos com a participação do pastor Tiago, e entre outras participações a gente vai deixar até atingir a meta. Atingir a meta a gente vai tirar. A gente não quer mais e nem menos, é tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. Então, obrigado a todos e até mais.